Bom dia pessoal, tudo bem? Começando aqui, tá? A correção da última semana do PET 6, tá? Na próxima semana nós já vamos estar iniciando o PET 7. Então ele está trazendo novamente os conceitos de reflexão, rotação e translação, tá bom? Então na primeira atividade ele fala o seguinte: vemos a matemática em muitas obras de arte. Uma delas é o calçadão de Copacabana, na cidade de Rio de Janeiro. Observa a imagem no plano cartesiano abaixo e cumpra as orientações a seguir. Transladar essa figura horizontalmente para a direita 8 unidades, duas vezes seguidas, a primeira em relação à imagem original e segunda em relação à imagem transladada, formando a figura constituída por 3 imagens consecutivas a congruentes à original. Então, o que é um movimento de translação, pessoal? Imagina o seguinte: nós vamos pegar essa figura, nós não vamos alterar nada a forma dela, tá bom? Então as dimensões, as características que nós vemos nela nesse momento, elas vão permanecer. Então a translação nada mais é do que um deslocamento dessa figura, que pode ser um deslocamento horizontal ou pode ser um deslocamento vertical, tá bom? Então nós vamos trabalhar com dois tipos de translação, a horizontal ou a vertical. Então a figura vai se manter, então cada ponto dela eu vou estar deslocando uma certa quantidade de unidades para a direita, tá bom? Que é o que ele fala aqui, ó. Transladar horizontalmente corresponde aqui ao eixo X. Quantas unidades? 8 unidades. Então, eu vou destacar alguns pontos importantes dessa figura. Quais são esses pontos? Eu vou destacar esses pontos aqui, ó. Eu vou usar eles como referência para estar deslocando essa minha figura, certo? Então, observe o seguinte, pessoal, eu tenho que deslocar 8 unidades. Mas como assim, Guilherme? O que é deslocar 8 unidades? Tá vendo? Cada pedaço desse aqui equivale a uma unidade. Pensa que isso aqui fosse o plano cartesiano. Eu teria aqui, ó, no eixo X, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Aqui seria o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E assim, aqui para cima, 1, 2, 3 e assim por diante. E para baixo que ficaria menos 1. Então isso aqui é o plano cartesiano. Esses pontos que eu destaquei, eles têm coordenadas. Por exemplo, esse ponto. Quais são as coordenadas desse ponto? Menos 4 para x e para y, ó, seria aqui. Mas qual é o número representado exatamente nesse ponto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse ponto teria coordenadas menos 4 e 8 para y. Então eu tenho que deslocar esse ponto 8 unidades nessa direção. Todos esses pontos, vou deslocar 8 unidades nessa direção. Então, pessoal, bom, se esse ponto tem coordenada menos 4, se eu somar, olha só, se eu desloco horizontalmente, a coordenada y não vai mudar, porque ó, esse ponto sempre vai estar sobre essa reta aqui, ó. E essa reta tem esse mesmo y em comum, que é o 8. Concorda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a única coisa que vai mudar no par ordenado é o valor do x. Se é menos 4, se eu deslocar 8 unidades para esse lado, eu vou chegar no 4. Observa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse ponto transladado vai parar aqui. Da mesma forma, ó, esses dois pontos estariam aqui no menos 6. Se eu transladar eles 8 unidades para a direita, menos 6 mais 8 vai parar aqui no 2, tá bom? Então, vou usar a régua aqui para fazer isso. Esse ponto, né, fazendo a translação, vai parar aqui no 2. Então, eu tenho esse ponto aqui. E, consequentemente, como esses dois estão alinhados no menos 6, eles vão estar aqui, certo? Esse ponto aqui, ele estaria representado por menos 8. E quando eu deslocar 8 unidades, ele vai acabar parando exatamente aqui, tá bom? Esse ponto aqui, ele teria um x igual a menos 9, menos 10. E esse ponto teria um x a menos 11, menos 12.
Se eu deslocar eles 8 unidades, esse ponto vai parar no menos 2. Fazendo aqui. Aqui está o menos 2, né? É só seguir o tracejado aqui do plano, ó. Menos 2. Mas como assim, Guilherme? Ora, menos 10, 8 unidades para cá, eu caio no menos 2. E menos 12, se eu deslocar 8 unidades, eu vou parar no menos 4. Acaba sendo esse ponto aqui, ó. Menos 2 acaba sendo exatamente esse ponto. E por último, eu esqueci desse ponto aqui, tá bom? Ele está no menos 10, se eu deslocar 8 unidades, ele vai parar aqui. Então, pessoal, fazendo aqui mais ou menos um esboço, né, do que aconteceu. Vou fazer isso aqui. E aí, aqui, né, tem esse traço aqui. E esse traço aqui. E aqui, né, a gente pode fazer um destaque. Então, pessoal, perceba, essa figura e essa, elas são equivalentes, tá bom? Claro, pela questão por estar fazendo à mão, né, tem essa diferença, mas o fato de se eu conseguisse fazer isso com todos os pontos, eu obteria uma figura exatamente igual a essa inicial, só que deslocada horizontalmente, certo? Aí ele pede, então, o primeiro item, tá? Tá feito, ele pede depois que a gente faça a mesma coisa, só que fazendo a segunda, né, transladando ela, ele fala 4 unidades, 2 vezes seguidas, 2 vezes seguidas, desculpa, seria uma primeira e depois transladar essa de novo 8 unidades, mas aqui, pessoal, aqui é o suficiente para entender o conceito de translação, tá bom? Então verifique se o final verifique se a imagem final resultante de 1 e 2 é semelhante à equação de Copacabana. As duas figuras são, pessoal, transladando esses pontos, a ideia é sempre obter uma figura equivalente, certo? Então, agora vem a questão 2. Agora responda as questões a seguir. Quais são as coordenadas dos pontos que formam as extremidades da imagem original desenhada no plano cartesiano do tópico anterior e do ponto central? Ora, das extremidades seriam esses pontos aqui, ó. Esse ponto, e as extremidades, esse ponto e esse ponto, certo? Então, quais são as coordenadas, por exemplo, desse ponto? Esse ponto tem coordenadas menos 12 e para x, 8. Esse ponto tem coordenadas, esse aqui, tá? Esse aqui não é central, são os das extremidades, das pontas e os extremos aqui na questão vertical. Então, esse ponto tem coordenadas menos 10 e... Bom, esse ponto, vamos lá, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui seria o 11 positivo. Então, ele tem coordenadas menos 10 e 11, tá? Parezinho ordenado. Esse ponto, ele tem coordenadas menos 4 e 8. Menos 4 e 8. E, por último, esse ponto tem coordenadas menos 6 para x e aqui 4, 5. 5 para y, certo? Então, a gente escreve esses 4 pontos aqui, tá, pessoal? Seria, então, os pontos são menos 12 e 8. O outro ponto, menos 10 e 11. O outro ponto seria menos 4 e 8. E por último, menos 6 e 5. Certo? E do ponto central, né, que seria esse ponto aqui, ó, ponto central seria esse aqui. Ele tem coordenadas, vou até colocar de outra cor, ele tem coordenadas menos 8 e 8. Tem coordenadas, né, simétricas. Então, menos 8 e 8. Vou colocar aqui em destaque, menos 8 e 8. Sendo esse aqui o ponto central. Certo, pessoal? Então, o que é uma translação? O que acontece com a imagem quando a mesma é transladada? O que muda? O que se mantém? Então, o que é uma translação, pessoal? É um movimento que desloca uma determinada figura, não alterando a forma nem as características da mesma. Então, perceba que a gente
movimentou essa figura aqui no plano cartesiano, mas manteve as características. Então, o que vocês podem escrever, né? O movimento de translação é um movimento que muda a posição de uma figura no plano, porém mantém todas as suas características. Tá bom, pessoal? Escrevam isso aqui, tá? Para fazermos a translação de uma imagem, como devemos proceder? O que deve ser feito em relação às coordenadas dos pontos da imagem? Bom, o que deve ser feito? Nós destacamos alguns pontos considerados importantes, né, para a formação da figura, porque depois a gente vai ter que passar o tracejado dela, né, as curvas dela. Então nós marcamos pontos importantes para não se perder nas curvas, né, que ela tem, e deslocamos esses pontos verticalmente ou horizontalmente, dependendo aí das orientações. Então, o que vocês podem escrever aqui, né? No item D, como proceder, né? Como deve ser feito em relação às coordenadas dos pontos da imagem. Nós marcamos pontos considerados importantes na figura e movimentamos esses pontos, né, de forma horizontal, na direção horizontal ou na direção vertical. Certo, pessoal? Então, esses 3 itens estão fechados. Aí ele traz, pessoal, os conceitos aqui, né? Falando aqui, sistematizando conceitos, falando que a ideia de transformação, das transformações, né? Assimétricas, a questão da rotação, né? Que é outro tipo de transformação que você pode fazer de uma figura. E também traz a transformação, né? De reflexão, que é como se você estivesse olhando para um espelho. Você sempre tem um referencial, por exemplo, essa reta, e cada ponto desse aqui foi refletido, né, formando uma imagem congruente com as mesmas características, só que como se uma estivesse olhando para a outra de frente ao espelho, tá bom? Isso é o conceito de reflexão. E ele traz o problema 3, ó. Conhecemos 3 tipos de simetria: translação, rotação e reflexão. Relaciona as imagens ao nome das simetrias correspondentes. Ora, primeiro, movimento de translação. O movimento de translação é quando simplesmente você desloca a figura, mantendo todas as suas características. Ora, aqui eu tenho características diferentes, concorda? Elas não se manteve. Aqui está mais a ideia de uma reflexão. Pensa que um espelho está aqui, eu tenho essa imagem e a sua reflexão, né? Essas imagens são invertidas. Aqui não, ó, simplesmente eu desloquei essa figura para cá. Então isso aqui é um movimento de translação. O primeiro, como eu falei, é um movimento de reflexão, né? Pensa que você tem um espelho aqui, tá bom? Então seria uma imagem de frente para outra. São as características de uma reflexão. E por último, de rotação. Percebe que ela pegou a estrela e meio que fez um giro com ela. Tá vendo esse giro aqui, ó? Tem um determinado ângulo específico que quando você aplica, cada ponto desse aqui é deslocado nesse ângulo, formando essa figura mais inclinada, certo? Pessoal, o problema 4 eu anulei, tá? Eu achei um pouco complexo para vocês, né? Eu já tinha feito orientação para alguns alunos sobre ele, mas eu vi que ele estava o pessoal estava tendo muita dificuldade, é um problema um pouco longo, então eu acabei cancelando, tá? Então vamos direto para o 5. Abaixo temos um pentágono e um eixo de reflexão. Utilize uma régua e faça a reflexão do pentágono. Então o pentágono é essa figura aqui, pessoal. Então qual a ideia? A ideia é o seguinte: se eu quero fazer uma reflexão, cada ponto importante, né, que são os vértices desse pentágono, tem que estar a uma mesma distância dessa minha reta referencial, né, que é o eixo de reflexão. Então observa o seguinte: vou usar uma regra para fazer isso. Bom, perceba que esse ponto está aproximadamente 1 centímetro da reta, ó, 0, 1. Então eu vou construir um ponto aqui, né, imaginando aqui o deslocamento desse ponto, que esteja também a 1 centímetro. Então vou continuar aqui na mesma direção dessa reta que eu que eu determinei. Então tá aqui, refletir esse ponto em relação a essa reta. Esse ponto, vamos ver quantas unidades, ó, 2 centímetros. Então vou fazer um pontilhado aqui e agora continuo aqui nessa mesma direção, 2 unidades. Esse ponto
Ora, esse ponto agora, observe o seguinte, tá mais ou menos 3,5 centímetros, ó, 3,5, que é o ponto médio. Então, vou fazer um pontilhado e agora vou marcar 3,5. Na mesma direção, né? Tá aqui. Seria o ponto refletido. Esse aqui também vai estar 3,5, né? Porque são pontos que seguem a mesma reta. 3,5 seria esse ponto. E por último, se esse estava a 2 centímetros, ó, esse aqui está aproximadamente 2 também, tá um pouco menos que 2, então vou colocar aqui um pouquinho menos do que o 2. Pronto. Certo. Fiz a reflexão, tá bom? E agora eu vou unir esses pontos, tá? Formando aí também um pentágono. Novamente o movimento de uma transformação, né? Por meio da reflexão. Ela constrói uma figura idêntica, porém invertida, né? Quando você compara com a inicial. Que é como se fosse um espelho, né? Que reflete essa imagem. O espelho seria justamente o seu referencial, tá bom? Que é quase sempre uma reta. Então, 4. Observe o triângulo desenhado no primeiro quadrante do plano, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Faça uma reflexão dessa figura em relação ao eixo das ordenadas e uma translação dessa figura para o quarto quadrante, deslocando 10 unidades. Então, reflexão em relação ao eixo das ordenadas. Esse é o nosso espelho, então. Esse é o nosso eixo. Então, vou fazer uma reflexão desse ponto para cá, desse triângulo para cá, e depois uma translação para o quarto quadrante. Ou seja, eu vou movimentar essa figura horizontalmente 10 unidades. Então, vamos lá. Primeiro, vou deslocar, ora, bom, vamos lá. Se esse é o meu referencial, eu vou deslocar cada ponto, cada vértice desse triângulo a uma mesma distância, só que no segundo quadrante. Esse ponto, por exemplo, está a 1, 2, 3, 4 unidades do eixo Y. Então, o ponto que eu vou construir também nessa mesma linha tem que estar a 4 unidades. Então, 1, 2, 3, 4. Fiz a reflexão do ponto C. O ponto A está a 1, 2, 3 unidades. Perceba, ó, que para eu saber, ó, basta olhar a coordenada X, tá? 1, 2, 3 unidades. Então, 1, 2, 3 unidades. E o ponto B, que está, ó, a 7 unidades do eixo Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Novamente, vou construir um ponto aqui na mesma linha, porém, com também as 7 unidades de distância desse meu referencial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, pessoal, é só ligar esses pontos. São figuras idênticas, porém refletidas, tá? Sobre esse eixo. Agora, o movimento de translação, eu vou movimentar esse triângulo 10 unidades aqui para baixo. Pessoal, se eu estou, perceba o seguinte, se eu estou fazendo um movimento de translação, eu observo as coordenadas dos vértices. Se eu vou movimentar esse ponto 10 unidades aqui para baixo, o que vocês percebem? O valor de x desse ponto vai continuar sendo quanto? Quais são os valores aqui no eixo x? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observa que esse ponto vai ser deslocado sobre essa reta aqui, ó, sobre esse, eles chamam de malha quadriculada, né? Sobre essa malha aqui, ó. Então, pessoal, todos os pontos que estão aqui em cima vai ter o x sempre igual a 3. O que vai mudar é o y, porque nesse ponto o y vale 2. Só que quando eu deslocar 10 unidades aqui para baixo, ele vai chegar no menos 12. Mas, Guilherme, não chegaria no 12? 2 mais 10 daria 12. Mas lembra que nessa região o valor de y é negativo. Então, quando você jogar esse ponto 10 unidades para baixo, o que vai acontecer?
quer dizer, menos 12 não, né? Menos 8. Quando você jogar 10 unidades aqui para baixo, ele vai cair num y negativo. Então, se eu fizer isso, 2, deslocando 10 unidades para baixo, né? Aqui vai 2, faltam 8. Então, se do 0 eu vou percorrer mais 8 unidades, eu vou chegar no menos 8. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Então, esse ponto, ó, transladado, vai parar aqui, certo? O ponto C, ele vai percorrer, ele vai ter um x sempre igual a 4. A coordenada x vai manter, o que vai alterar aqui a coordenada y. Deslocando 10 unidades, ó, quando eu deslocar 6 unidades, ele vai estar aqui no eixo x, vai estar exatamente aqui. Para eu deslocar 10, falta mais 4. Então, 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o menos 4. E por último, o x vai manter e o y vai ser alterado. Se eu deslocar 3 unidades, o ponto para aqui. Faltam 7 para 10. Então, do 0 para 7, vindo nessa direção, eu vou cair no menos 7. Tá? Menos 7, essa aqui é uma unidade anterior. Então, fiz a translação desses pontos, unindo esses pontos aqui. Observe que são figuras idênticas, pessoal. São figuras exatamente iguais, porém, houve um deslocamento dessa figura 10 unidades aqui para baixo. Agora ela está no quarto quadrante, certo? Pessoal, e por último, tá? Essa questão 7 eu achei também muito complexo, tá? Os alunos tiveram muita dúvida em relação a essa rotação de 45 graus, tá? Então isso aqui é muito complexo para vocês fazerem sozinhos. Então, a correção foi essa, pessoal. Estou à disposição. Qualquer dúvida, só me procurar no privado ou mandar mensagem, tá bom? Fiquem à vontade, estou à disposição de todos. É isso. Um abraço.